Opa, salve, salve, rapaziada! Estamos ao vivo mais uma vez aqui no RG do Gol, na nossa mídia digital, para mais uma live de quinta-feira, sempre trazendo um craque que muito bem representou a história do nosso futebol de Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho, quem vai estar dividindo a tela aqui com a gente é o Marco Antônio Batista. Você sabe quem é o Marco Antônio? É o da Bahia, cara, o da Bahia que não nasceu na Bahia. E ele vai explicar isso aí pra gente, essas curiosidades da bola. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no RG do Gol, na nossa mídia digital. A mídia digital hoje é o grande veículo de massa de comunicação e aqui a gente está também para interagir com vocês, trocando essa figurinha, essa resenha, esse bate-papo, essa interatividade entre torcida, entre o jornalismo esportivo também e o jogador, que hoje em dia já é um ex-atleta, mas que, claro, aqui no RG a gente sempre faz questão de valorizar esses craques do passado, essa galera que tão bem representou o Botafogo e também representou o comercial, cara. São atletas que fizeram história e por isso a gente vai resgatando semanalmente a história de cada um deles. Nós vamos hoje para a nossa live de número 25, meu amigo. Você que está aí no Instagram, está na sua mídia digital, você já pode acompanhar essas outras 24 histórias com grandes personalidades que estão salvas aí para você poder assistir, acompanhar, muita resenha legal, muita curiosidade, sempre contando com o apoio cultural da Agrimac Pneus, que é referência de qualidade, hein? Referência de qualidade em reformas de pneus agrícolas e rodoviários. O pessoal lá da Agrimac está sempre com a gente, o Vitor Hugo, o Zé Lourenço e a galera toda que trabalha lá semanalmente com muita qualidade de fato. E também a galera do Chopp Hope, né? O Chopp Hope que está sempre com a gente também no RG do Gol. É o chopp para você saborear curtindo os jogos da dupla Come Fogo, do comercial nessa reta final da Série A3 e posteriormente na Copa Paulista, do Botafogo também na Série B do Brasileiro e na Copa Paulista também. Você encontra growler de 1 litro, você encontra barril de 30, barril de 50 lá com o Tom, com o Wesley do Rios de Chopp, que é o distribuidor do Chopp Hope, que eu sempre mostro aqui pra vocês, porque ó, e tá gelado, hein, cara? Ó, geladíssimo, eu sempre estou com o meu Chopp Hope nas mãos, porque chega quinta-feira, já é dia, né, meu amigo? Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, você sabe como é que é, Chopp Hope na mão. O pessoal tá entrando aqui e o da Bahia já tá online pra gente dividir a tela. Deixa eu só mandar um salve pra quem já entrou, ó. Matheus Piranga, grande craque, hein, lá do Regatas, jogou no comercial também, foi atleta profissional. O Lucas, grande Lucas, padrinho do RG do Gol, tá aqui também, Lucas Severino, o nosso craque, a maior revelação dos anos 90 do futebol de Ribeirão Preto, quiçá do interior do estado de São Paulo. O Bruno Sabiá, meio-campista do comercial, também tá ligado aqui na nossa live. A Renata Biziak tá acenando para nós, assim como o Rodrigo. O pessoal já está acompanhando aqui. E nós vamos convidar, então, o Marco Antônio. Marco Antônio, também conhecido como da Bahia. Bem, boa noite da Bahia. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente contar essa história legal da bola, viu, cara? Ô, Gonçalo, eu que agradeço aí, né? É um prazer estar falando com você. A gente sempre acompanha as suas lives aí, o trabalho que você faz para a dupla Come Fogo é maravilhoso, né? Isso é resgatar o pessoal que jogou, que na minha época não tinha essa internet, não tinha as lives. Isso é bacana, né? Reviver um pouco das histórias do passado aí. E parabéns pelo trabalho que você faz perante esses ex-atletas aí, ex-jogadores, né? É isso aí, muito obrigado, viu, da Bahia. Nosso foco aqui também é valorizar os caras, que muitas vezes acabam caindo no esquecimento. E a meninada nova que está surgindo aí, às vezes nem só ouve falar dos craques da Europa e não sabe o que esses craques que vestiram a camisa da dupla Come Fogo fizeram. Então é um dos objetivos nossos aqui, é mostrar justamente isso. Você vai me confirmar aí, da Bahia, você está com 53 anos, foi um meia armador de destaque do Botafogo também, jogou no Equador, um canhoto, né? E nós vamos querer saber, da Bahia, porque é o seguinte, cara, aí o pessoal pergunta assim para mim, poxa, mas ele é da Bahia de onde? De Salvador? Será que ele é soteropolitano? Será que ele nasceu lá em Vitória da Conquista? Aí você vai ver a ficha do cara, ele nasceu em Franca, meu.
O da Bahia nasceu em Franca. Então nós vamos começar com essa história aí. Você vai explicar para nós, tirar essa dúvida de onde surge esse apelido. Você é baiano ou não, meu amigo? Então, Gonçalo, não, eu sou paulista, né? Como você mesmo frisou aí. Nasci em Franca, né? E vim muito pequeno para Ribeirão e assim que eu cheguei em Ribeirão Preto e a gente chegou aqui para morar nos Campos Elíseos, minha família, e eu já pulei do caminhão, porque eu moro em frente a uma praça hoje, né? E eu pulei do caminhão e, coincidentemente, eu tinha ganho uma camisa do meu tio, que é aquelas camisas antigas, que estava escrito Lembrança da Bahia, e eu já pulei do caminhão de mudança e fui jogar bola na praça, né? Então, essa praça que revelou não só eu, mas revelou o Glauco também, que é o meu vizinho aqui, os pais deles moravam aqui também, pais do Glauco, moram ainda, né? E aí eu pulei, comecei a jogar bola com 10, 9 anos, e ninguém me conhecia e só viu os dizeres na camisa, lembrança da Bahia, e ficou você da Bahia, você da Bahia, você da Bahia. O Marco Antônio aqui na praça nunca existiu, né? Essa é a história. Que história curiosa, hein? Que um adereço da Bahia que você ganhou, se tivesse um monte de fitinha do Senhor do Bonfim, então você ia ser o Senhor do Bonfim, hein? Chama o Senhor do Bonfim para jogar aqui pra gente. Curioso. Então, se você tivesse com aquela assim, eu fui para Poços de Caldas, né? Isso. É mais ou menos isso. Calhou de Por você estar aí. usando uma camisa da Bahia, né? Mas você poderia ter usado qualquer coisa naquele momento, porque os caras foram te caracterizar por aquilo, né? De fato, curioso, cara. Eu não Por sabia uma disso, não. camisa, né? Por uma camisa. Fato importante que hoje a gente tem o bullying aí, né? E na nossa época não tinha, né? Então ficou da Bahia, eu nunca me incomodei, até pelo contrário, né? Eu consegui carregar esse nome, principalmente depois, quando eu cheguei no Botafogo, que tinha o Marco Antônio também, né? Que era o boiadeiro, Marco Antônio Boiadeiro. E aí veio como Marco Antônio, ficou da Bahia e a gente carregou aí, né? Foi bacana isso aí, foi fantástico. Eu só tenho a agradecer quem me chamou pelo primeiro apelido da Bahia, né? Você falou que é vizinho do Glauco, então você está morando em Ribeirão Preto aí. Moro. Eu sempre fixei minha residência depois que eu casei. Meus pais faleceram, eu continuei em Ribeirão Preto, tive algumas mudanças de cidade, minha esposa foi comigo, mas eu sempre retornei e adotei Ribeirão Preto como minha cidade mesmo para morar, para viver até o final aí, né? Legal. O Lucas está dizendo aqui, ó, da Bahia é fera dos feras. Lucas Severino, grande atacante do futebol brasileiro e mundial, é ídolo lá no Japão. O Ivair Justino entrou na nossa live também, foi volante do comercial, jogou em vários clubes, campeão gaúcho com o Tite lá no Caxias. O Yuri Siqueira está acompanhando, a Erika Fitness está mandando um joia aqui para nós. Paulinho Borges também já está ligado na nossa live. José Vitor Chau, de 10. Quem mais que tá? O pessoal tá lá para cima aqui já nos recados. Deixa eu rodar a página aqui, ó. O Lucas Nacarato, grande da Bahia. Boa noite. Tá mandando boa noite aqui para você. O pessoal já tá ligado na nossa live que vai ser uma hora sobre muita história. Agora que a gente já sabe o apelido, por que do da Bahia? Eu quero saber de você, o da Bahia. Como é que surge essa possibilidade, caiu a bola aqui, essa possibilidade de você jogar no Botafogo? Em Ribeirão Preto a gente tinha algumas, a gente pode chamar de projetos, né? A gente tinha ali na Arca, ali no Jardim Antártica, que hoje não existe mais, no final de Santão. Tínhamos o Brasilzinho ali do Ditinho, que até pouco tempo trabalhava no Regatas também. E a gente tinha um campeonato que chamava Interclubes, né? Então a gente era muito menino. E esses interclubes entrava Comercial, entrava Botafogo. E todo sonho de garoto realmente foi jogar no Botafogo e no Comercial, né? Quando a gente enfrentava esses times, e a gente vinha da escolinha como a Arca, como São Bento. O São Bento também tinha bastante escolinha. E a gente ficava assim, louco para ir bem, para que pudesse ingressar nas fileiras do Comercial no Botafogo, que era o que tinha para nós, né? Sempre foram dois grandes referências para Ribeirão Preto, né? Hoje o Comercial é uma situação um pouco abaixo do Botafogo, mas deve estar subindo aí, né?
A gente cruza os dedos para que isso aconteça, tem competência. Então não existia. Tinha os campeonatos interclubes e eram excelentes formadores, né? Tanto o Brasilzinho como o Ditim, quando o Final de Santão, com a Arca, eram excelentes formadores de pessoas, de jogadores também. E aí eu jogando, o meu treinador era o Ditinho, né? Do Brasilzinho. O Ditinho acabou que sendo convidado em um ano na época era Dente de Leite, para ser o treinador Dente de Leite do Botafogo. E aí ele fez o convite para mim, né? Com os meus pais de pronto já conheciam o Ditim e tal, e eu acabei ingressando no Botafogo, né? Foi através do Ditim. Antes disso, eu cansei de fazer a famosa peneira no comercial, fui dispensado, volta ao Botafogo, vai dispensado, volta no comercial, é dispensado, porque a gente não tinha muito acesso às avaliações que hoje tem, né? Então, o pessoal da minha idade era Botafogo, comercial, Botafogo, e aí você ficava ali. Aí você demorava aí uns 3, 4 meses, voltava lá e insistia de novo, né? Uma hora ia dar certo. E acabou que o Ditim, que era meu treinador, desde muito pequeno, a gente jogava no Brasilzinho, ingressou no Botafogo e acabou me levando. Foi ali que eu tive uma sequência muito boa no Botafogo e acabei ficando por ali, né? Entendi. Você está dizendo aí que você foi reprovado várias vezes nas peneiras da dupla Come Fogo, né? A história mais famosa do futebol brasileiro é do Cafu, né, da Bahia. Cafu sempre conta, foi reprovado 8, 9, 10 vezes. Você chegou a contar quantas vezes que não te aprovaram nos testes? Eu acho que foi umas 2 a 3 vezes cada equipe aí, cada agremiação aí. Não bati o recorde de Cafu, não, porque o Cafu foi bem insistente e graças a Deus que ele foi insistente, né? Se tornou que foi hoje aí no capitão do Tetra. Então, a insistência dele valeu a pena. E aí você é aprovado, começa a jogar no Botafogo. Não, o Ivaí está dizendo aqui, só um parênteses rápido, que você é o melhor observador técnico do Brasil. Nós vamos separar um pedaço legal da nossa live para a gente comentar sobre isso aí. Nós vamos falar sobre esse trabalho dos observadores técnicos do futebol brasileiro, que da Bahia tem uma responsabilidade muito grande nesse grupo de observadores. Então, voltando ao nosso assunto, aí você é aprovado, começa a jogar no Botafogo, no time de base. Você estava naquele elenco que foi vice-campeão da Copa São Paulo ou não estava, da Bahia? Não estava. Aquele elenco foi bem antes, né? Aconteceu um fato curioso. Primeiro, agradecer o Ivair pelas palavras. Longe, a gente tem uma frase que eu não sou o melhor, mas estou longe de ser o pior, como observador, né? A gente sempre está estudando, procurando se fidelizar na profissão. E um abraço aí para o Ivair, para os demais. O Ivair também é um baita de um profissional, mas a gente está no caminho aí. E aconteceu um fato curioso, Gonça, que na época o Botafogo, o juvenil do Botafogo, treinava no DR ali, que ainda existe o DR, né? Ele treinava ali no DR. E eu, na categoria juvenil, não era muito aproveitado, né? Pelo treinador, não vou citar o nome, que não vem ao caso, mas eu não era muito aproveitado. Então eu passei assim, um ano e meio, e era assim, né? Meu pai não me levava, eu tinha que pegar minha bicicletinha, montar numa bicicletinha, pedalava até lá. Acontecia muitas vezes da gente chegar lá e não treinava, tinha muito disso, Botafogo comercial, né? E a gente não treinava, e aí, assim, a gente não tinha tempo para ficar emburrado, né? Para achar ruim. Eu pegava minha bicicletinha, voltava e eu vou de novo, eu vou insistir. Aí no outro dia eu estava lá treinando. E aconteceu um fato que quando eu subi para o juvenil, o Ditinho era o treinador do infantil. Eu já tinha saído da mão dele. Ingressei pela idade no juvenil e aí não era aproveitado. Mas estava ali treinando, fazia tudo que a comissão técnica da época pedia, porém é uma opção deles e eu ficava sempre à parte ali. E numa dessas vezes, o Ditinho e o Botafogo foi fazer um amistoso, se eu não me engano, aniversário da cidade de Jardinópolis. E aí o Ditinho falou, você não está sendo aproveitado no juvenil? Vamos comigo naquela época tinha um misto,
que eram os jogadores que não faziam parte não eram convocados do infantil, nem do juniores, se eu não me engano, e do juvenil. E aí nós fomos fazer um amistoso em Jardinópolis. E para minha sorte, a gente fazia o primeiro jogo, o segundo jogo era dos profissionais do Botafogo, que também não eram relacionados, junto com alguns juniores também. E foi o segundo jogo também do Botafogo. E o treinador era o Flamarion. E para minha sorte, eu digo sorte, Pedro, foi sorte, né? Naquele jogo, eu não vou me esquecer mais, nós ganhamos 2-0 e eu fiz os 2 gols, né? Foi muito bem na partida e, assim, logo de pronto, o Flamarion, né? Final do Flamarion, era o treinador, perguntou pro time quem que eu era e tal, o time explicou toda a situação para ele. E a partir daquele momento, ele falou, ó, a partir de segunda-feira, ele já treina, pede para ele descer e treinar comigo no Santa Cruz, porque os juniores do Botafogo treinavam no Santa Cruz. Não tinha aquela parte de baixo, aquele campo de baixo. E aí, sim, para a tristeza da comissão técnica do juvenil, eu chegava na segunda-feira ou na terça-feira no DR, o finado Carlão, que era o roupeiro na época, ele me chamava e falava, ó, não é para você treinar. A primeira vez que ele falou assim, que não era para mim treinar, eu falei, puxa vida, de novo, né? Mas tá bom, né? Ele falou, não, mas não é para você treinar, mas é para você ir lá para o Santa Cruz, que você vai treinar com os juniores. Hoje sub-20, né? Eu acho que eu bati o recorde, né? Eu peguei minha bicicleta, DR, acho que em 3 minutos eu estava lá no Santa Cruz. Era uma subidinha, depois descida e vamos embora. E aí começou, né? Eu comecei a treinar, fui um dia, pus minha bicicleta, treinei com o Flamarion. No outro dia foi a mesma coisa, e assim eu fui ter uma sequência. Se eu não me engano, foi 2 semanas desse jeito. E aí um diretor me chamou, né? Se eu não me engano, o Zizão era o diretor. O Zizão era o diretor. E o Flamarion também me chamou e falou, ó, a partir de hoje, você não treina mais com o juvenil e você sobe para os juniores. Então, eu fui um jogador que não passou pelo juvenil, ou passei pouco e não fui aproveitado, e subi direto para os juniores. E quando eu subi nos juniores, aí só tinha peixe grande, tubarão mesmo, né? Era Raí, Nido, Boiadeiro, o Nelson, o Paulo Egídio já tinha saído, mas tinha bastante gente, eu não vou saber te falar, mas tinha o Luiz Carlos, um volante, o Tulão, que depois jogou no Comercial também, o Abacate, tinha o time do juniores do Botafogo, era fantástico, era absurdo, né? E eu ali, com 3 anos abaixo, treinando no meio dessas feras, pô, se não aprendesse, porque era muito ruim, né? Então, essa foi a minha sequência, né? Ali no Botafogo, foi a hora que eu fui jogando, tive a oportunidade de jogar, o jogo contra a Ferroviária, fiquei no banco, o Flamarion me usou, eu entrei, joguei alguns minutos, mas eu acabei não indo. Se eu não me engano, o Botafogo foi em 87, eu cheguei lá, acho que foi 87, mas eu não fui para São Paulo, não. Eu não fui. Eu só vi essas feras todas aí e tive o prazer de conviver hoje amigo, principalmente o Boiadeiro, eu sou muito amigo dele. Bacana. O pessoal do Bota Sempre, da torcida do Botafogo, está acompanhando a nossa live com o da Bahia, que não é da Bahia, é de Franca, já explicou o motivo desse apelido aqui para nós. Outro que entrou na live aqui é o Marcinho Beija-Flor, atacante que jogou no Bota, jogou no Bafo, tem mais de 20 gols, somando a passagem nos 2 clubes da cidade. Jogou 2 vezes no Botafogo, 2 vezes no Comercial. Um abraço para o Marcinho para fazer live aqui com a gente também. Inclusive, deixa eu falar um negócio rápido aqui. A live com o Marcinho ela vai ser na quinta-feira, após o último jogo do Comercial contra o São Bernardo, que pode representar o acesso. Então, vou fazer o seguinte, hein? Se o Comercial subir em cima do São Bernardo, a live com o Marcinho eu vou fazer tomando cerveja, meu amigo. Ó, eu vou estar aqui, se o Comercial subir, eu vou fazer a live com o Marcinho tomando chopp do Chopp Rock ao vivo aqui. Beleza? Ô da Bahia,
E aí, cara, conta para nós, como que foi essa experiência de começar a jogar futebol com o Raí, com esses craques, com o Boiadeiro, que também virou um baita jogador. No começo, você ficou meio assustado, você viu os caras, ou eles ainda não eram tudo isso, né? Não, Gonça já era, né? O Boiadeiro já era um destaque, o Raí já era uma promessa, né? Porque ele até carregava muito por ser filho do Sócrates, mas eu convivi de perto e o potencial do Raí, do Boiadeiro era incrível, né? Hoje a gente fala que o Raí até foi para a Europa, o Boiadeiro chegou aí também, acho que jogou em algum país fora, não me recordo, mas eles eram absurdos, né? Jogadores de muita força, principalmente o Boiadeiro, o Raí de muita técnica, né? Estavam despontando também com 18, 19 anos e, assim, já era um time promissor, né? O Botafogo colhia muitos frutos ali, né? Tanto é que depois subiu, acho que 70, 60% desses jogadores subiram, né, pro profissional. O Raí ainda, se eu não me engano, jogou pouco, chegou a ser emprestado para a Ponte Preta, retornou e depois retomou a carreira e foi embora. Mas, assim, era um prazer estar ali, né? Eu vindo, não tinha pisado no estado de Santa Cruz e a minha alegria foi primeiro em pisar no estado de Santa Cruz e depois treinar com essas feras todas, né? Só tinha alto nível. E assim, o que me levou isso também, que me deixou muito feliz, foi o Flamarião, foi o primeiro técnico meu, né? E assim, era absurdo que ele era de gente, de pessoa como pessoa, o Flamarião. Assim como foi como jogador, era como pessoa. Eu até lembro quando ele saiu, assim que ele saiu, ele recebeu uma proposta naquela época para a Arábia, ele acabou indo e deixou o Botafogo. Foi quando assumiu o Geninho. Depois, logo em seguida, veio o Geninho, o pessoal foi. O Raí subiu, o Boiadeiro subiu, o Nelson subiu, e aí ele foi se desfazendo. E aí o Geninho, começo de carreira, foi nosso treinador nos juniores aqui, né, do Botafogo. Mas foi fantástico. Em 2004, viu, na Bahia, em 2004, eu conheci o Flamarion pessoalmente. Ele era técnico do Guarani B e o comercial foi enfrentar o Guarani B lá em Campinas. E nessa época, eu era setorista pela Rádio 79 e cobria o comercial. Então, fui para Campinas fazer esse jogo lá. O Flamarion, cara, olha só que cara bacana, meu. Como ele jogou no Botafogo, ele teve raízes em Ribeirão Preto, ele chegou para mim, falou, você é da imprensa lá de Ribeirão Preto? Começou a conversar comigo, puxar papo. No fim das contas, ele mandou uma camisa do Guarani de presente por correio na casa da minha mãe, onde eu morava na época, para me presentear. Um cara que ele conheceu há 15 minutos ali dentro do campo, fiz uma entrevista com ele e tal, ele quis dar um presente por eu ser um representante de Ribeirão Preto, por agradecer tudo que Ribeirão Preto fez por ele e tudo mais. Um cara muito bacana. Foi, o Flamarion foi fantástico. É um treinador que me marcou muito, principalmente início de carreira. É o que eu falei, né? Como treinador, fantástico, como pessoa, né? Sem palavras para falar do Flamarion, né? Eu tive a felicidade, mesmo de longe, depois acompanhá-lo, ver a carreira dele. Foi uma carreira de sucesso, como foi como jogador, principalmente aqui do Botafogo e do próprio Guarani também, né? Mas, assim, são pessoas que já vem isso, vem de berço, né? É fantástico. O Flamarion sempre foi uma pessoa e um profissional. Hoje você não encontra mais isso, né? Com 15 minutos de conversa, o cara te mandar uma camisa. Então, naquela época, né, Gonça, o cara pegar uma camisa era tão difícil, a gente conseguiu uma camisa de clube. Hoje não, hoje os jogadores têm 2, 3 camisas para os jogos aí. Mas, assim, só agradecer a oportunidade que o Flamarion me deu na época. O da Bahia, você era um meia canhoto e você se destacava por fazer gols ou não? Diante da sua resposta, eu vou completar a pergunta. Não, Gonça, eu fazia os meus gols, mas era mais um meio armador mesmo, que gostava de preparar jogadas, né? Eu tinha uma característica de lançamento muito longo, de uma boa visão de jogo, né? Hoje eu tenho mais entendimento de jogo, porque eu estou na captação. Então, assim, eu era um cara bem dinâmico dentro de campo, não tinha bola perdida, mesmo com um físico não tão avantajado, mas na época o meia esquerda não precisava ser forte, ser grande, mas sim ter uma inteligência boa, ter um bom lançamento.
e assim foi minha carreira, né? Não de tantos gols, mas fiz bastante gol na carreira também, mas era um meio armador que preparava as jogadas, né? O famoso garçom que a gente fala hoje em dia tem visão de jogo e consegue, com aquela centralizada ali no campo, fazer a distribuição de bola para os craques. E aí eu completo a pergunta, porque é o seguinte: eu tenho o meu arquivo com os jogos do Botafogo, os gols do Botafogo, eu achei um gol seu pelo Botafogo, profissional. Você se lembra qual foi ou não? Eu acho que esse gol foi contra o Noroeste em Bauru. Muito Foi bem, contra o tá bem Noroeste em de Bauru. memória. Ó, É, 43 do segundo tempo, você estava no banco, você entrou, o Gali, que era o técnico, te colocou lá no isso, Alfredo de Castilho e você fez isso o gol mesmo. da vitória sobre o Noroeste por 1-0. Foi o único gol seu como profissional do Botafogo em jogos oficiais. Esse jogo, Foi o único gol. pelo jeito, ficou marcado para você, porque na lata você já acertou qual esse gol Foi, que você foi. fez, né? Foi o único gol realmente que eu fiz pelo Botafogo profissional, foi esse. A gente tá jogando, se eu não me engano, era uma quarta-feira à noite, e aí tava finalzinho de jogo, o Gali me colocou. Se eu me recordo bem, foi um escanteio, a bola sobrou e eu acabei pegando de esquerda de primeira e ganhamos o jogo de 1-0. Não tinha muito tempo para ter acréscimo e tal, e a gente ganhou de 1-0 aquele Campeonato Paulista. Faltou a data aqui. Foi uma Série B de brasileiro, viu, da Bahia? Série B de Brasileiro. Um campeonato brasileiro que, na qualificação, hoje seria a Série B. 1991, faltou a data aqui. Você chegou a pegar Come Fogo ou não, da Bahia? Não, Come Fogo eu não peguei profissional, só joguei na base. Eu saí muito cedo do Botafogo, eu joguei, se eu não me engano, um Come Fogo. Um só Come Fogo, foi no Palma Travasso. Só um que eu joguei. E aí você vai falar que você ganhou, né? Não, empatou, empatou. Para Ah, variar, empatou e saiu briga, né? esse Juniores, sub-20, para variar, saiu briga. é o Come Fogo que a gente conhece. E aí você falou que saiu cedo do Botafogo, por qual motivo e para onde você foi, da Bahia? Então, eu saí, na realidade, eu saí com 18 anos, né? E saí emprestado, na época ainda não existia a lei do passe, né? E eu saí emprestado para o Batatais, foi meu primeiro clube, né? O pessoal de Batatais veio até Ribeirão Preto na época, os diretores, e viram um coletivo meu do profissional. Eu estava subindo, né? E aí o Botafogo resolveu me emprestar para que eu pudesse ganhar um pouco mais de experiência, né? Era um garoto recém-promovido, com 18 anos, e essa foi minha carreira, ali, início de carreira profissional. Eu saí do Botafogo juvenil ainda, né? Juniores, e assinei meu contrato profissional no Batatais, né? Foi em 88, isso, foi em 88. E aí o Batatais, se eu não me engano, era série intermediária. E eu saí para intermediário do meu primeiro clube profissional. Depois eu retornei para o Botafogo. Mas em 88 foi o Batatais. Então, esse gol que nós falamos sobre o Noroeste foi a sua volta, ó, depois da Foi, passagem pelo Botafogo, né? foi na volta, Gonçalo. Eu saí em 88 para o Batatais, voltei em 89. Me perdoa. 87 fui em Batatais, joguei o ano todo, 87. Em 88, eu joguei em dois times, eu fui o mesmo treinador, Domingos Baroni, me levou para o Corinthians Presidente Prudente, ainda emprestado, e no segundo semestre eu vim para o Barretos. Joguei no Barretos em 88, e o Barretos a gente quase subiu para a Série A1, e o Barretos eu joguei com Paulinho McLaren, Ailton, Guerra, Douglas, Sérgio, joguei Odilon, joguei com Fera também, foi uma experiência fantástica. Eu acho que foi um dos melhores momentos da minha carreira ali, fiz muito gol, bastante, saí emprestado. Ali eu tive proposta de ir para o Atlético Paranaense, que o ataque era Zé Humberto, Paulinho McLaren e eu, né? E a gente teve proposta para ir para o Atlético Paranaense sendo vendido, né? Comprado pelo Atlético, vendido pelo Botafogo. E na época era o Faustino Jarrucci e ele não quis me vender, não quis. Não quis e falou que eu ia voltar para o Botafogo, ia jogar. Acabou que ele não me vendeu e acabou não dando certo. Eu fiquei no Botafogo e
voltei, não fiquei no Botafogo. Não fiquei. Voltei e tive uma proposta para o Rio Branco de Americana. Fui para o Rio Branco de Americana, que o finado Afrânio me levou, em 89. Aí também fiz um bom campeonato lá, em 89. Fiquei no ano seguinte, eu fui para outro clube, o Afrânio acabou assumindo, porque o Afrânio era supervisor, ele acabou assumindo e o Rio Branco subiu em 90. Então essa foi minha carreira. Aí eu voltei em 90, final de 90 para 91, voltei de Botafogo, que era dono do meu passe aí. Bacana. E quando você joga no futebol equatoriano, você já está no fim da carreira? Eu tive uma passagem de um ano pela LDU. Na realidade, eu estava com 27 para 28 anos, né? Estava uma fase assim, eu acho que era na fase mais madura que a gente chama do jogador, né? Já tem uma certa experiência, as condições físicas são melhores, você já está começando a correr, não corre muito para lá ou para cá, mas tem uma dinâmica boa também. E foi essa fase que eu joguei lá, com 27 para 28 anos, que eu passei na LDU. Foi em 2000, foi em 97. Foi em 97. 97. Tem um detalhe também bacana, que você estava no jogo de inauguração do estádio Casablanca. Não é isso? Isso. Lá do Equador, não é isso? Isso, então você está fizemos... da inauguração de um estádio, cara, que é importantíssimo para a sua carreira e para a história do futebol também. Isso, era um futebol que, quando a gente foi para lá, era um futebol pouco visto, né? Então a gente tinha times grandes ali, como a LDU, que já estava terminando seu estádio, praticamente já estava pronto, né? O presidente do clube que me levou da LDU, hoje o filho dele é o presidente, eu tenho algum contato. O jogador que jogou comigo na LDU hoje é diretor de esporte, a gente sempre está falando também. Eu fui com outro brasileiro, que é o Mané Ferreira, que jogou no Inter, jogou no Santo André. E a gente teve a felicidade que eu fui em janeiro, mais ou menos em fevereiro, a gente inaugurou o estádio da LDU, né? Então a gente estreou contra o Atlético Mineiro, foi contra o Atlético Mineiro, Tafarel, Márcio Santos, e a gente acabou ganhando. 3-1 para a LDU. 3-1. E um gol do brasileiro, gol do Mané. O primeiro gol do estádio foi do Mané Ferreira. Foi do Mané Ferreira. E hoje a LDU é uma equipe de Libertadores da América, estava tendo grupo agora com São Paulo, River Plate. Nessa época você só pegou campeonato equatoriano ou você chegou a jogar também competições sul-americanas? Não, sul-americana não. A LDU ela estava num processo de crescimento ali, né? Então ela já tinha o CT dela, que hoje existe. É fantástico o CT da LDU. Pra você ter ideia, tem escola para os filhos de jogadores dentro do CT. Isso a gente está falando de 97, né? Então a gente ia para dentro do CT, como se fosse o CT de São Paulo hoje. A gente chegava de manhã e treinava, almoçava, tinha os quartos, a gente descansava, a gente era obrigado a gente fazer a segunda refeição, a janta, e aí depois ia para nossas casas quando não permanecia lá, né? Então eles já tinham um CT fantástico, com 4, 5 campos ali, imagino eu agora que já deve ter uma estrutura gigante, e o projeto deles era esse, né? Era projeto de crescimento, de conquistar a Liga Equatoriana, de se classificar para a Libertadores, e foi isso que aconteceu. No ano que eu estava lá, a LDU acabou se classificando para a Libertadores, e aí começou a trazer, eles têm uma curiosidade que o equatoriano, eles gostam muito de argentino, né? Tanto treinadores argentinos como jogadores argentinos, e até hoje é assim. Você pode ver que os times do Equador, eles têm muito argentino. Eles gostam do modelo de jogo que o argentino tem ali para eles. É importante, né? E eu peguei um período de crescimento da LDU, né? Minha felicidade, no final, quase no meu contrato, eu tive uma lesão de maxilar, quebrei o maxilar, fiquei 2 meses sem jogar e só podia ter 3 estrangeiros, e acabei que no final do meu contrato eu acabei não renovando, voltei, né?
tive alguma proposta quando eu voltei, eu recuperei, né, o DU, tive a proposta para ir para a Colômbia, mas como eu estava desgastado, com uma lesão, minha esposa estava lá também, eu acabei retornando para o Brasil e fiquei por aqui. Nós vamos entrar também como técnico de futebol, que treinou o Botafogo, e também como observador técnico dessa história do Marco Antônio Batista da Bahia. Foi a sua primeira e única experiência internacional, então? Foi a primeira e única. Eu passei lá na LDU, e aí, terminando o contrato, eu tive a proposta para ir para a Colômbia, mas eu acabei retornando, eu já estava há um ano sem vir para o Brasil, a saudade bateu um pouco mais, eu queria ver meu pai estava sozinho já aqui, estava muito doente, e eu resolvi voltar e dar um pouco de atenção para ele também, que era um momento importante. E você encerra a carreira em qual clube e quando, da Bahia? Gonça, se não me falha a memória, eu encerrei minha carreira em 2001. Foi no Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul. Recebi uma proposta de um contrato de 6 meses. 6 meses. E aí o Campeonato Gaúcho foi justamente o ano, se eu não me engano, não, certeza, foi o ano que o Ronaldinho acabou brigando com o Grêmio e saiu brigado e foi para o Barcelona. E, se eu não me engano, foi em 2001. E o Campeonato Gaúcho, na época, entravam os grandes depois. Então, Grêmio e Inter entravam depois. Então, nós classificamos, né? Santa Cruz classificou e o presidente do clube sabia que a gente não ia cair mais, já tinha classificado, que era um feito muito bom para o Santa Cruz, né? E acabou que ele fez um pacote comigo, na época eu fui, falei, não conhecia o clube, e eu fiz um pacote de 6 meses. Ó, me paga tanto, 6 meses, e me paga metade aqui antes de eu ir, e a outra metade na hora que eu chegar. E foi assim que eles fizeram, sempre foram muito cumpridores do que eles prometeram. Aconteceu isso, e assim, tinha mais 2 meses de campeonato. Eles me chamaram, se não me engano, estava eu, o Lúcio Surubim, e mais um outro atleta, que ganhava mais, né? Só que eu já tinha pego todo meus... Eu fiz um pacote, eu peguei todo adiantado, porque eu não conhecia o clube, para não tomar calote e tal. E eles me chamaram e falaram, a gente classificou, a gente não quer mais e tal. E eu já estava com 32, 33, eu acho que tinha chegado um momento de... Foi um dedo de Deus, falou, está na hora de separar. Aí eu voltei, peguei, agradeci, não devolvi o dinheiro, é mais importante, já estava com dinheiro. Aí voltei para Ribeirão, né? Voltei para Ribeirão e aí comecei a fazer a minha faculdade de Educação Física, né? Me formei para Educação Física, fui trabalhar, comprei um comércio, e aí fui me especializar, deixei um pouquinho futebol à parte e fui me especializar na área que eu queria também. Você se formou na UNAEP, da Bahia? Não, me formei nas Claretianas Batatais. Fiz graduação e depois, posteriormente, fiz uma pós-graduação também em Fisiologia do Exercício. E aí você comprou um comércio, você passou a mexer com o quê? Então, na época eu comprei um depósito de bebida. Eu tinha um depósito de bebida ali no Planalto Verde, fiquei 5 a 6 anos, né, com comércio de bebida e trabalhava demais e teve uma hora que eu falei para minha esposa, pô, vamos para outra porque nós estamos trabalhando demais. Vamos entrar então aqui no técnico da Bahia. Aliás, pelo que eu estou observando aqui, além de você não ter nascido na Bahia, eu estou achando que você nunca deve ter jogado lá, viu, cara? Pelos times que você está falando aqui, é que você nunca deve ter pisado lá na Bahia. Só para passear. Nossa, não joguei, não passei, cara, né? Eu acho que eu vou ter oportunidade, eu até brinco com o pessoal que, pô, da Bahia, fala da Bahia, mas eu não tive a felicidade de jogar na Bahia, nem contra e nem a favor lá, não joguei, não conheço a Bahia e agora tem inúmeros convites para estar fazendo avaliação lá na Bahia. Eu acho que pelo menos daqui o ano que vem, ou o próximo, eu devo estar indo na Bahia. Tem muitos amigos lá, mas devo estar indo na Bahia, lá visitar Salvador, a terrinha, né? Assim que o avião da Bahia chegar lá, vai ter um tapete vermelho te esperando, porque por 30 anos você carregou o nome do estado deles lá nas costas, hein?
Os caras vão te Pois receber é, lá com o foguetório. Olha o da Bahia aí chegando, gente. Vai ser um carnaval pois lá, é, hein? Que pois é, coisa, cara. Gonçalo. E aí, da Bahia, você começa a ser técnico da meninada, de base. Você trabalha até no Magic Garden, aqui em Ribeirão Preto. E você atinge um momento que é puxado para ser técnico do principal do Botafogo em 2008. Foi uma Copa Paulista com o Caio Carmino. E ali foi a sua primeira experiência, depois você treina o Batatais e você não resolve mais seguir como técnico de futebol de equipe principal. Foi uma escolha sua. Gonçalo, foi uma escolha, né? Eu recebi o convite na época do Tom, né? Do Tom Osório aí, que ele era treinador do Sub-17, ele me fez um convite através de um diretor e eu resolvi arriscar, né? Eu já tinha feito alguns estágios no Botafogo, todo o meu estágio na educação física foi feito no Botafogo, que abriu sempre as portas, sou grato ao Botafogo, amo o Botafogo mesmo de paixão. Abriu as portas para que eu pudesse fazer um estágio na educação física e, posteriormente, convite para ser treinador do Sub-20, né? Permaneci 2 anos e meio no Botafogo Sub-20, disputamos 2 Copas São Paulo com o time, né? Hoje, bastante jogadores estão aí, Elton, Eric, bastante jogadores deram certo aí. E aí, nesse tempo que o Botafogo disputou a Copa Paulista, acabou que o Oswaldo Festucci, junto com o Luiz Pereira e o Virgílio, eram os diretores e presidentes do clube. E como faltava, se não me engano, 3 ou 4 jogos, eles me chamaram e me colocaram como técnico interino do Botafogo, né? Foi essa a experiência que eu tive, né? Tinha um grande time, com o Senedese, tinha um time bacana, mas estava bem desmotivado, né? Um time que não tinha mais chance, né? Na Copa Paulista, tinha ganhado 3 jogos, se eu não me engano, e torcer para outro time perder. Então, quando você começa a fazer esse tipo de conta, torcer para o outro, dificilmente você classifica. Mas foi uma experiência bacana, né? A minha estreia foi em Araraquara, né? A Ferroviária era líder, nós ganhamos lá da Ferroviária de 1-0, né? Eu montei, foi uma sexta-feira à noite, ou um sábado à noite, e aí nós ganhamos de 1-0 lá e, né, foi uma coisa que não estava acontecendo com o time, mas encaixou. E aí depois eu voltei, comandei mais um pouco o Sub-20 e acabei indo para o Batatais, na mesma situação, né? Batatais faltavam 3 jogos, 4 jogos, ia cair de divisão, se eu não me engano eles estavam na A2, ia cair para A3, e eu acabei pegando e a gente conseguiu também livrar o Batatais do descenso, né? Permaneceu no ano seguinte e eu recebi um convite do então presidente Lobanco, que por esses mês passado, se não me engano, faleceu, né? Deixou uma lacuna grande em Batatais como presidente, um legado bacana. E aí eu recebi uma proposta, mas financeiramente eu achava que não ia ser bom para mim, né? E aí é difícil algum ex-jogador pensar como eu pensei, né? Eu fiz meio que uma projeção da minha carreira e eu achava que eu não ia ser um bom técnico ou eu ia ter uma evolução muito grande como um treinador e aquilo não me fascinava, né? Não me brilhava meus olhos para ser treinador. Eu gosto muito, mas profissionalmente, na época, principalmente, eu acho que eu ia encontrar muitas barreiras, né? Pensava isso comigo, né? E sempre pensei. E foi um momento assim, até minha esposa, nesse momento, ela, pô, você tá louco, agora você está começando, você já quer parar. Mas foi um momento bem particular meu que eu resolvi migrar para outro canto, fazer uma pós-graduação, sair um pouquinho do meio, me especializar na área de captação, de observação de atleta, que aí isso me fascina, né? Isso começou a ter um sorriso no rosto de novo, a brilhar meus olhos e ver tudo aquilo lá atrás que eu passei, que eu poderia ajudar agora, né? Então, isso que me trouxe alegria, que me fascina até hoje, essa captação de atletas, né? E foi aí que eu comecei minha carreira e assistindo jogos, me aperfeiçoando. É isso que eu ia dizer.
Porque você, no começo da nossa live, da nossa resenha, você lembrou lá atrás com o Ditinho, né? Ditinho, que era o seu... Ditinho. Ditinho, que te descobriu, que começou a te dar oportunidade e tal. Hoje você tem o papel que o Ditinho exerceu para você lá atrás, que é ter aquela visão clínica, esse menino que eu posso dar chance para ele, eu posso puxar ele, que ele tem tudo para ser um jogador de futebol. E hoje o da Bahia não quis ser treinador de futebol, como você falou aqui, de equipe principal, mas faz um trabalho muito legal como observador técnico. E agora vamos entrar nesse assunto aí para você explicar para nós o que faz um observador técnico, qual é a função, a responsabilidade, o que esse profissional representa hoje para o futebol brasileiro. Você é quem vai explicar tudo isso para nós, Bahia. Vai ser legal. É a primeira vez que a gente fala isso nas lives, hein? Já são 25 lives, é a primeira vez que a gente entra nesse assunto. Eu comecei meu trabalho, trabalhei 2 anos e meio no Corinthians, na captação do departamento amador do Corinthians também, né? E esse mês faz um ano que eu estou no São Paulo, recebi o convite de São Paulo e migrei para São Paulo, né? E aí, antes de eu me tornar, eu tenho um projeto no Magic Garden, na realidade é uma escolinha no Magic Garden, mas é para associado, que já vai fazer 8 para 9 anos que eu estou ali. E dali eu comecei a perceber que começou a sair alguns jogadores bacanas, com bons níveis, para que conseguisse ser absorvido pelos times grandes, né? E aí o Botafogo não abria tantas portas, e aí tinha muita dificuldade, e a gente ouvia essa reclamação, principalmente dos pais, né? Pô, vai no Botafogo, eu não consigo ficar. Mas assim, é difícil absorver todos, né? O comercial não vai conseguir absorver todos, o Botafogo muito menos, não vai conseguir absorver todos esses garotos. E aí a gente começou a ver que esses garotos poderiam estar ingressando em outras equipes. E eu comecei um projeto bacana ali no Magic Gardens, de dar treinamento para esses garotos, e eles começaram a evoluir, o time começou a evoluir, e começou a se falar de Magic Garden, e eu tinha alguns contatos, e aquele laboratório de põe para cá, vai para lá, treinamento. E alguns clubes começaram a me procurar para, na realidade, os observadores dos clubes começaram a me procurar. Pô, o projeto da Bahia é legal, vamos lá buscar jogador, vamos lá ver. E aí começou alguns jogadores sair da minha escolinha, alojar em Corinthians, alojar em São Paulo, alojar no Esportivo Brasil, no próprio Botafogo. E aí falou, pô, isso eu gosto, isso é bacana, isso é bom você pegar um garoto que não está pronto, você preparar, e daqui 2, 3 anos você vê que ele está jogando num time grande. Isso é fascinante, cara. Isso é o sonho, a realização do sonho. Eu brinco que a gente trabalha com os sonhos das crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós, observadores, nós temos esse time da coisa. A gente sabe que a gente lida com os sonhos das crianças. E aí começou. E aí eu comecei a comentar isso com um amigo meu, observadores. Cara, olha, eu vou trabalhar na área. E ele falou, pô, vai ver jogo. Vai ver jogo. Então, sábado de manhã, minha esposa, vamos sair. Eu falei, não posso, vou ver jogo. Domingo de manhã, vamos sair. Não posso, vou ver jogo. Então eu estava vendo jogo. Onde tinha jogo eu estava. Estava lá na Bahia. Mas eu não trabalhava como observador, mas eu precisava treinar os meus olhos, né? Eu precisava saber que era um observador. E aí eu fui treinando, e a hora que apareceu a oportunidade, esse amigo meu que hoje é diretor do Cruzeiro, ele foi para o Corinthians e me fez o convite para ir para o Corinthians, né? E aí ele fez o convite, eu fui para o Corinthians, logo depois de um ano ele saiu, eu permaneci ainda, e aí eu fui para o São Paulo, e hoje a gente faz essa captação de garotos na categoria de base de São Paulo. Hoje, o da Bahia, os clubes grandes, vamos falar, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, todos eles, têm quantos profissionais dessa área e são todos remunerados? São todos, são todos. Eu vou até abrir um parênteses aqui, depois eu te passo. Nós somos hoje mais ou menos aí, nós estamos criando, já demos um pontapé inicial, está tudo registrado. Nós criamos uma associação dos observadores técnicos e scouts do Brasil, chama Abrascout,
né? Acabou de ser criada, então são observadores de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, de Grêmio, de Inter, de Cruzeiro, de Sport, de Bahia, de Vitória. A gente está falando dos maiores clubes do Brasil, os maiores. Temos também da Ferroviária, tá? Abri um parênteses, a Ferroviária tem um trabalho fantástico aqui também. Temos da Ferroviária. A gente acabou de criar uma associação para justamente estar ministrando curso, explicando como é que é um observador, porque nós não somos eternos. Está vendo gente atrás da gente que quer ser um observador técnico, então a gente criou essa associação. Você me fez a pergunta, todos os profissionais de clube grande hoje, ou até times menores, como a Ferroviária, todos os profissionais são remunerados, né? Todos eles, a gente tem uma média aí de 4 a 5 observadores. Hoje, se eu não me engano, quem tem mais é o Palmeiras. O Palmeiras tem uma equipe muito grande de observadores pelo Brasil inteiro, e todos eles remunerados, e tem todo o aporte dos clubes para que façam essas avaliações e essas viagens. Botafogo e Comercial não tem observador técnico da Bahia? O Comercial não tem nessa área. O Botafogo tem o Cabreira, que entrou acho que no ano passado. O Cabreira é um gerente, não conheço pessoalmente, mas a gente tem boas referências do Cabreira, excelente pessoa. Ele pretende começar agora aqui no Botafogo, mas eu acho que tinha o Chechel, se não me engano também dispensaram o Chechel, mas o Botafogo hoje não tem um profissional da área, né? Tem o Cabreira, que tem muita indicação, muito conhecimento, trabalhou no São Paulo, mas ele não tem um observador técnico específico para a categoria de base. Uma pena, né? Porque o nosso interior aqui é rico demais. Aí, quando o pessoal vê um monte de jogador de empresário chegando por DVD, tá aí a resposta. Ó. Você não tem um profissional da área que está sempre vendo o jogo para pescar um menino, para você formar esse garoto, para depois você vender esse garoto. Falta esse profissional nos clubes de Ribeirão Preto. Se tivesse, a história seria outra. Não ia vir caminhão de jogador de empresário encostar aí, alguns que nem jogar jogam. Tá aí a resposta para você que tem essa dúvida. Colocamos aqui durante o dia uma caixinha para a galera perguntar, fazer pergunta para o da Bahia. E o Fernando Basso mandou uma pergunta para você aqui. Ó. Ele quer saber da Bahia, qual equipe que você treinou que deu mais certo, de categoria de base, entre as categorias 98, 99, 2000 e 2001? Pergunta do Fernando. Botafogo. Sub-20 do Botafogo. Tinha uma geração 99, 98 e até 2000, fantástica. Muito boa. Tinha até jogador 88 no Sub-20, que é o caso dos gêmeos, o Érico e Elton. Quem trouxe esses garotos foi o Paulinho, da escolinha lá no Botafogo, que eles trouxeram bem pequenininho o Botafogo. Foi uma geração fantástica. O finado Axel, goleiro, que faleceu, se eu não me engano, no final do ano, começo do ano. E assim, foi essa geração que eu peguei, de sub-20. Eu trabalhei na categoria de base também, só no Botafogo, mas foi uma geração fantástica. Até hoje a gente tem um grupo, conversa com os garotos, foi muito bacana. Legal. Ó, o Rodrigo está dizendo aqui, desde 2015 o Botafogo não revela ninguém relevante. Quem mais que entrou aqui? O Cauã Vitor está na live, o Vitor Prado também está ligado. O outro Vitor, o Vitor Luiz, está dizendo melhor professor de Ribeirão Preto. E o Gustavo Fer está mandando um abraço para você. Um abraço, professor Marcos Antônio. Interessante. Esse garoto chamou de Marco Antônio, eu monitoro ele. Sabe de onde que ele é, Gonçalo? Ele é do interior de Maranhão. Ele tem 10 anos. Eu monitoro ele já pelo São Paulo. Que legal, cara. Falando nisso, da Bahia, você consegue trazer algum exemplo para nós de jogador que você indicou para o Corinthians, na época que você trabalhava com o Corinthians, ou agora para o São Paulo, e que já virou, ou que está virando um craque de bola? Cauã 2002, que está no Sub-20, foi para o banco profissional agora, era do Novo Horizontino. A gente conseguiu fazer a observação dele e posteriormente passamos e o Corinthians acabou comprando ele, do Novo Horizontino. Esse é um caso. Nós temos um jogador que eu levei para o Corinthians também, 2005. É um garoto que a gente observou também, de Morro Agudo, chama Samuel.
Também é um garoto que em 2005 já ingressou, já foi convidado, já está no Corinthians há 3 anos, está indo para o Sub-17 já também, né? E esses garotos que estão subindo, mas o que mais que a gente indicou foi o Cauã, do Novo Horizontino, centroavante. Quando o Éder Militão foi para o São Paulo, também teve a figura de um observador técnico para levar ele, que era filho do Valdo, aqui de Sertãozinho, era da escolinha de Sertãozinho aqui, camisa 10, se eu não me engano. Isso. Algum olheiro também descobriu e levou para o São Paulo, que vendeu por milhões, né? Isso, na realidade foi o Agnello. O Agnello tem um projeto muito bom aqui em Sertãozinho, chama Camisa 10. E o Agnello tinha trânsito livre no São Paulo, né, com o final de Geraldo. Então o Geraldo era muito fã das escolinhas, ele abraçava todas as escolinhas. E aí o professor era fiel a ele e levava os jogadores. Isso foi o caso do Militão, foi o caso do Elinho, o Elinho também aqui de Sertãozinho, do Agnello. Então isso acontece muito. Eu mesmo, no Magic Garden esse ano, a gente já conseguiu alojar o ano passado, 2 garotos do Magic Garden, 2005 e 2006, já estão no São Paulo. Bacana, que legal. Tomara que dê tudo certo para ele lá. O André Chagas está dizendo: parabéns pelo conteúdo incrível, aprendo cada dia mais sobre o futebol de Ribeirão Preto por aqui. Valeu também da Bahia, seu trabalho é fascinante. Então, tanto eu quanto da Bahia, nós agradecemos a sua participação e a sua audiência aqui no RG do Gol. Vamos entrar no nosso 5 toque da Bahia. Pois é, o Juninho Tripinch entrou aqui também, hein? Mais um craque de bola aí. Esse aí, cuidado com o homem, hein? Se bobear, é artilheiro do Regatas todos os anos. Ó, vou fazer uns 5 toques, nós estamos chegando no fim da live aqui. Eu vou perguntar, você vai responder uma paulada só sem explicar. Ribeirão Preto, para mim, é... cidade que eu escolhi para viver. Em Ribeirão Preto, eu nunca esqueço daquele lugar. Toda hora que eu penso alguma coisa em Ribeirão, é aquele lugar lá. Pinguim. O Pinguim tá ganhando a nossa enquete aqui, hein? Todo mundo fala do Pinguim. O craque que eu joguei no Botafogo. Um só. Boiadeiro. Marco Antônio Boiadeiro, seu xará. E o craque que eu treinei no Botafogo, pode ser da base também. Eric, que está na Romênia. Irmão do Elton, que está no Mirassol, jogando na Ferroviária. Eu gosto muito, não é um craque de bola, mas é um jogador que não tinha como vencer na vida e prova que ele está vencendo aí. Cheguei a fazer matéria com os dois, o Érico e o Elton. Eles sim são baianos, viu? Esses são baianos. Na verdade, eles são de Minas, na divisa ali de Minas com Bahia, né? É isso mesmo. A quinta e última. Quando você for para a Bahia, o da Bahia vai ser Vitória ou vai ser Bahia? Bahia. Tá no nome, né? Tá no nome, não tem como fugir. Da Bahia, melhor professor de Ribeirão Preto, tamo junto. Bahia, obrigado por me ensinar a jogar futebol. O L. Oliveira 05. Agradecendo aqui publicamente porque você ensinou ele a jogar bola. Olha que legal, cara. Isso aí é reconhecimento, né? Na internet, público, para todo mundo assistir. Olha que bacana. Obrigado. Um grande abraço para ele. Ensinar não, a gente orienta, né? Eles já nascem com dom, falta, lógico, a orientação, e aí a gente procura orientar para que eles consigam alcançar o sonho deles, né? Recado do Juninho Tripiche: respeita a história do da Bahia. E Gonça, parabéns pelo seu trabalho espetacular. Valeu, Tripiche. Um abraço para você. Fernando Basso completou aqui, que foi quem fez a pergunta para você. Da Bahia faz um bom trabalho com a base, exatamente, revelando craques. Da Bahia, obrigado, cara, muito bacana a nossa hora aqui, passou rapidinho, contando histórias, vai ficar salvo aí para todo mundo assistir, muito legal mesmo, obrigado, cara. Gonça, obrigado, eu te agradeço novamente, assim, parabéns pelo que você faz aí, pelo programa, tá? A gente está à sua disposição, o dia que precisar, fica aqui minha promessa de eu te levar uma camisa aí do São Paulo, tá? Não tenho seu endereço, mas prometo que eu vou te ligar para levar pessoalmente para você. Sucesso mais e mais ainda com o seu programa. Obrigado, eu agradeço em todo o nome dos ex-atletas, profissionais de futebol de Ribeirão Preto, que não deixa essa molecada esquecer da gente. Eu sou pequeno, sou peixe pequeno, a gente tem aí desde Lucas, desde Fera em Ribeirão Preto, que jogaram mais que eu. Mas eu sou grato pela minha carreira, mesmo que em times menores, mas eu só agradeço a Deus, louvo a Deus por
que ele fez e está fazendo pela minha vida. E te agradeço e parabenizo pelo programa seu aí. Tá bom, Gonça? Quando a gente se encontrar, eu vou mandar para você growler do Chopp Hope, ó. Já é uma promessa feita aqui. É isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu da Bahia. Valeu você que ficou aqui com a gente. Tá combinado. Continue aqui no RG do Gol. A história tem conteúdo de um jeito diferente. Valeu, Gonça. Um abraço. Tchau, tchau.